Whitney, meu amor, livro de Judith McNaught, parte 6. Capítulo 13. Quando no dia seguinte Whitney soube que Clayton jantaria com eles, experimentou o mesmo entusiasmo que sentiria se lhe dissessem que iria assistir ao açoitamento de um condenado. Mas o pai gostava daquele homem e, para não desagradá-lo, ela suportaria sua presença da melhor forma possível. O jantar teve início às 8 horas, com Martin sentado à cabeça da longa mesa e Lady Anne ocupando o lugar da ponta oposta. Whitney sentou-se diante de Clayton e, usando os castiçais de prata no centro da mesa como barreira entre ela e o convidado indesejável, manteve-se em frio silêncio. Várias vezes durante a refeição, Clayton fez observações acaloradas que Whitney sabia eram destinadas a atraí-la para a conversa, mas ela simplesmente as ignorou. Os outros 3, no entanto, saíram-se muito bem sem sua participação, pois conversavam animadamente no decorrer da refeição. Assim que os pratos e talheres da sobremesa foram retirados, Whitney pediu licença para retirar-se, alegando um repentino mal-estar. Teve a impressão de ver Clayton torcer os lábios com desagrado, mas ao observá-lo, viu que ele a fitava com educada preocupação e nada mais. Deve ser só uma indisposição, Martin disse ao convidado no momento em que ela deixava a sala. Whitney tem uma saúde de ferro. Nas 2 semanas seguintes, Paul foi vê-la todos os dias. A vida de Whitney transformou-se num sonho ininterrupto, perturbado apenas pelas constantes visitas noturnas de Clayton, quando ela era obrigada a tolerar sua presença em atenção ao pai, que tanto apreciava aqueles momentos. Clayton fazia de tudo para incluí-la na conversa, mas Whitney mantinha-se fria e distante, embora o tratasse com educação. Era evidente que o comportamento dela agradava ao pai, que devia considerá-lo digno de uma dama. Irritava Clayton e, por algum motivo incompreensível, preocupava a tia. Na verdade, Whitney percebera que Anne vinha agindo de maneira muito estranha. Notara que ela escrevia muitas cartas enviando-as para todas as capitais da Europa por onde Lord Edward pudesse passar, e mostrava mudanças bruscas de humor, algo que nunca acontecera antes. Por fim, concluíra que a tia estava com saudade do marido. Imagino como deve sentir a falta do tio Edward, disse uma noite quando se preparavam para jantar pela primeira vez na casa de Clayton. Anne pareceu não ouvir e continuou a ajudá-la a escolher um vestido. Acabaram por retirar do armário um lindo vestido de crepe de cor pêssego com babados no decote baixo e outros mais largos na barra. Eu quase morri de saudade do Paul enquanto estive na França, prosseguiu Whitney. Por isso, sei como deve estar se sentindo, tia. Amor infantil, resmungou a tia. O amor parece mais profundo e duradouro quando as pessoas são jovens e ficam longe do objeto da sua afeição. Mas geralmente, quando estão perto de uma da outra, a realidade é bem diferente dos seus sonhos e fantasias. Whitney virou-se bruscamente, atrapalhando Clarissa, que tentava fechar os botões nas costas do seu vestido. Não pode achar que o que eu sinto por Paul é um amor infantil? Protestou. Foi um dia, mas não é mais. Vamos nos casar exatamente como eu sempre sonhei, e muito em breve. Paul andou falando de casamento com você? Balançando a cabeça, Whitney abriu a boca para argumentar, mas Anne interrompeu-a com um gesto. Se ele tivesse a intenção de pedi-la em casamento, já o teria feito a essa altura. Tempo foi o que não faltou. Ele está esperando o momento certo para se declarar, tia.
Whitney explicou. E faz poucas semanas que voltei para casa. Ora, vocês se conhecem há anos, meu bem. Anne ponderou em tom gentil. Já vi compromissos entre estranhos serem selados em menos tempo. Talvez Paul goste de cortejar moças bonitas sem nenhuma intenção séria. Muitos rapazes fazem isso. Sorrindo confiante, Whitney plantou um beijo no rosto dela. A senhora preocupa-se demais com minha felicidade, tia. Paul me pedirá em casamento, você vai ver, afirmou. Mas no trajeto para a casa de Clayton, enquanto a carruagem sacolejava à sombra dos carvalhos que ladeavam a estrada, o otimismo de Whitney começou a diminuir. Esquecida da tia e do pai, ela ficou brincando com uma longa mecha dos cabelos cacheados que deixara soltos, caindo nas costas e nos ombros. Paul poderia estar cortejando-a apenas porque era a moça das redondezas mais requisitada do momento? Whitney sabia que usurpara esse título tirando-o de Elizabeth, mas não sentia a satisfação que um dia julgara experimentar se isso acontecesse. Os convites para festas e outras reuniões sociais não paravam de chegar num fluxo bastante lisonjeiro, e Paul a acompanhava a todas, indo buscá-la em casa ou ficando junto dela a maior parte do tempo. Na verdade, a única pessoa cuja popularidade rivalizava com a sua era Clayton Westland, e ela o via em todos os lugares aonde ia. Irritada ao lembrar-se do detestável vizinho, Whitney voltou a pensar em Paul. Por que ele ainda não se declarara? Por que nunca falara de amor, muito menos de casamento? Ela ainda tentava encontrar respostas para essas perguntas quando chegaram à casa de Clayton. Um mordomo empertigado abriu a porta, olhando para os três com ar majestoso. Boa noite. O homem cumprimentou em tom pomposo. Meu senhor está à espera dos senhores. Whitney, a princípio, ficou espantada com essa atitude altiva, mas logo achou-a divertida, pois o mordomo poderia agir daquela forma se seu patrão fosse um nobre importante que residisse em uma mansão. Não um homem comum que ocupava uma casa que, apesar de grande e confortável, nada tinha de grandiosa. Anne e Martin tiraram os agasalhos com o auxílio do mordomo, mas Whitney ainda usava a capa quando Clayton entrou no vestíbulo, caminhando diretamente para ela. Posso ajudá-la? Ele perguntou educadamente. Claro, obrigada. Ela respondeu com perfeita polidez. Jogou o capuz para trás, desatou o laço que prendia a capa de cetim pêssego e deixou que Clayton atirasse. O toque das mãos dele em seus ombros a fez lembrar o modo como ele a tocara no dia do piquenique e de sua promessa de que a tocaria com ainda mais intimidade. Asno convencido. Martin reteve Anne no vestíbulo por alguns instantes, chamando-lhe a atenção para alguns objetos de marfim sobre um aparador, enquanto Clayton conduzia Whitney a um aposento que parecia uma combinação de salão de visitas e escritório. Na grande lareira, o fogo brilhante afastava o frio da noite e aumentava a luz fornecida pelas velas. Os móveis eram poucos, mas luxuosos e elegantes. Um aparador de carvalho, cujo tampo era feito de quadrados de mármore artisticamente incrustados na madeira, corria ao longo de uma das paredes. Sobre o móvel havia 2 candelabros de prata, um de cada lado, e no centro um esplêndido aparelho de chá do mesmo material, belíssimo, como Whitney nunca vira antes. Neville, seu mordomo, certamente não seria capaz de erguer aquela bandeja com as pesadas peças em cima, muito menos carregá-la com dignidade. A ideia de ver o correto criado em apuros a fez sorrir.
Posso acreditar que esse sorriso significa que sua opinião a meu respeito suavizou um pouco, perguntou Clayton em tom sedutor. Whitney encarou-o. Não tenho qualquer opinião a seu respeito. Mentiu. Tem sim, senhorita Stone. Ele a contradisse, ajudando-a a sentar-se numa grande poltrona de couro vinho. Então, teve o descaramento de acomodar-se no braço da poltrona, apoiando um cotovelo no encosto perfeitamente à vontade. Se não há lugares para todos sentarem, posso ficar em pé, observou Whitney friamente, fazendo menção de levantar-se. Clayton pôs a mão em seu ombro, indicando-lhe que permanecesse sentada, e ergueu-se. Tem a língua venenosa, senhorita Stone, disse sorrindo. Obrigada? Ela respondeu. E o senhor tem as maneiras de um bárbaro. Surpreendendo-a, ele atirou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Ainda rindo, estendeu a mão e afagou o alto da cabeça de Whitney, o que a fez levantar-se, tentando decidir se o esbofeteava ou dava-lhe um pontapé na canela. Anne e Martin entraram na sala enquanto os dois ainda se olhavam. Clayton com expressão de franca admiração e Whitney carrancuda. Bem, vejo que estão se divertindo muito. Martin comentou com jovial ironia. Clayton sorriu e Whitney precisou dominar a vontade de rir. O jantar foi um banquete digno de uma mesa real, oferecendo como entrada lagosta ao molho de vinho. Mas Whitney não saboreou o prato como deveria, pois sentia-se incomodada, sentada diante de Clayton, na ponta oposta à cabeceira, como se fosse a dona da casa. Ele desempenhava o papel de anfitrião com uma elegância natural que ela foi obrigada a admirar, e até mesmo Lady Anne descontraiu-se totalmente durante uma discussão sobre política. Quando o quinto prato foi servido, Whitney ainda não rompeu o silêncio que se impusera, apesar de tudo o que Clayton fizera para tirá-la do mutismo. Mas não pôde resistir quando os demais começaram a falar sobre educação e entrou na conversa, defendendo calorosamente a ideia de que as mulheres deveriam receber a mesma instrução que os homens. Por que uma mulher precisa saber geometria se vai passar a maior parte do tempo bordando lenços para o marido? Clayton a provocou. Whitney acusou-o de ser antiquado e ele vingou-se, chamando-a jocosamente de sabichona. Sabichona maldita! Ela reforçou com um sorriso divertido. E assim, cavalheiros antiquados como o senhor chamam as mulheres que sabem dizer mais do que 3 frases? Ele riu. Que frases seriam essas? Perguntou. Sim, meu senhor. Não, meu senhor. E como queira, meu senhor. Acho uma tristeza que as mulheres sejam treinadas desde o berço para desempenhar as mesmas funções de um mordomo. Também acho, concordou Clayton. Antes que Whitney se recuperasse da surpresa, acrescentou. No entanto, permanece o fato de que, por mais instruída que seja uma mulher, um dia ela terá de submeter-se à autoridade do seu amo e senhor. Eu não concordo, replicou Whitney, ignorando os olhares angustiados do pai. E sabem do que mais? Nunca chamarei um homem de meu amo e senhor. Acha isso certo? Clayton perguntou zombeteiro. Martin não a deixou responder, pois deslanchou repentinamente num monólogo sobre os benefícios da irrigação de campos de cultura, o que a surpreendeu e aborreceu Clayton visivelmente. E os dois só voltaram a conversar durante a sobremesa. Eu estava me perguntando se gostaria de jogar uma coisa após o jantar, disse Clayton, acrescentando em tom sugestivo. Um jogo diferente daquele que já jogamos. Dardos? Respondeu Whitney, sustentando-lhe o olhar. Ele esboçou um sorriso.
Não tenho dardos, mas, se tivesse, não me preocuparia em ficar fora do seu alcance, senhorita Stone. Mesmo sendo apenas uma mulher, tenho excelente pontaria, Sr. Westland. Por isso mesmo é que eu não fugiria. Ele observou sorrindo, enquanto erguia o copo num cumprimento. Whitney aceitou a homenagem, dirigindo a ele um sorriso malicioso. Observando-a, Clayton refletiu que o que mais queria naquele momento era pôr os dois outros convidados porta afora, tomar Whitney nos braços, beijá-la até apagar aquele sorriso travesso do seu rosto e vê-la agarrar-se a ele, amolecida de desejo. Reclinou-se na cadeira, acariciando a haste do copo de vinho, satisfeito, porque aquela noite Whitney mostrava-se menos indiferente. O motivo de ela ter se retraído tanto desde o dia do piquenique, permanecendo fria e distante até momentos antes, era um mistério que ele pretendia decifrar cedo ou tarde. Dardos, pensou com um sorriso íntimo. Ele queria torcer aquele lindo pescocinho. Terminada a refeição, um criado levou Martin e Lady Anne para o salão, mas quando Whitney fez menção de segui-los, Clayton impediu-a, segurando-a pelo braço. Dardos? Que rapariga sedenta de sangue você é! Ele brincou. Whitney, que quase deixou escapar um sorriso, corou. O jeito como usa as palavras deve causar muita inveja a seus amigos, replicou. Primeiro me chama de fogosa e agora de rapariga, e nenhum dos termos é muito lisonjeiro. Pode pensar de mim o que quiser, mas daqui por diante guarde sua opinião para si mesmo. Envergonhada e com um sentimento de culpa, pois sabia que merecia que ele se referisse a ela daquela maneira, Whitney tentou livrar o braço, mas foi inútil. Do que está falando? Acha que usei tais palavras como um insulto? Clayton perguntou, vendo o olhar magoado que ela lhe lançou. Meu Deus, peço que me perdoe, pequena. Vivi demais em círculos em que é elegante falar com ousadia, em que as mulheres são tão audaciosas quanto os homens em seus flertes. Embora ela nunca houvesse feito parte de tais círculos, normalmente formados por gente da nobreza, sabia que muitas mulheres tinham uma maneira libertina de falar e de se comportar, e que às vezes até tinham amantes. De súbito, sentiu-se ingênua e simples. Não foram as palavras, explicou hesitante, mas no dia do piquenique, o modo como você... Calou-se por um momento, refletindo que participara entusiasticamente dos beijos ardentes que haviam trocado. Então prosseguiu. Vamos fazer um trato? Você esquece tudo o que eu fiz, eu esqueço tudo o que você fez e recomeçamos da estaca zero. Mas terá que me prometer que não tentará me tratar do modo como me tratou naquele dia. Clayton franziu a testa intrigado. Se está falando da ameaça que lhe fiz com o chicote, pequena? Não, estou falando da outra coisa. Do quê? Do modo como a beijei? Whitney moveu a cabeça num gesto afirmativo, e ele exibiu uma expressão tão atônita que ela começou a rir. Não me diga que sou a primeira mulher que não quer ser beijada por você. Ele deu de ombros. Admito que estou acostumado a ser mimado por mulheres que apreciam minhas intenções. Quanto a você, passou tempo demais rodeada por uns tontos que beijavam a barra do seu vestido, todos implorando para ser o seu amo e senhor. O sorriso de Whitney foi divertido e autoconfiante. Eu já lhe disse que nunca chamarei um homem de meu amo e senhor. Quando me casar, serei uma boa esposa, cumprirei meus deveres, mas parceira do meu marido, não sua criada. Do portal, Clayton fitou-a com um misto de humor cético e certeza absoluta.
Uma boa esposa cumpridora de seus deveres? Desculpe, minha pequena, mas eu duvido. Abalada por uma inexplicável sensação de alarme, Whitney desviou o olhar. Era como se ele acreditasse que exercia algum tipo de poder sobre ela. Desde que se encontrara com Clayton pela primeira vez à margem do riacho, tivera essa estranha impressão. Talvez fosse por isso que julgava tão importante evitá-lo ou vencê-lo em qualquer disputa. De repente, percebeu que ele estava falando com ela. Vamos para o salão? Ele convidou. Quer jogar? Cartas, whist, nulo, menos dardos, disse em tom brincalhão, interrompendo os pensamentos dela. Acho que poderíamos jogar whist. Whitney respondeu com mais polidez do que entusiasmo. Entraram no salão e viram que o tabuleiro de xadrez havia sido arrumado numa mesa diante da lareira. Whitney aproximou-se para examiná-lo melhor. Que lindo! Ela suspirou. Metade das peças era dourada e a outra prateada. Cada uma tinha a altura de 1 palmo. E quando ela pegou o rei dourado, observando-a à luz do fogo, prendeu a respiração surpresa. O rosto era do rei Henrique II, as feições tão perfeitamente entalhadas que se tornava óbvio o grande talento artístico de quem criara a peça. Colocando o rei no tabuleiro e erguendo a rainha, ela viu que representava a esposa de Henrique, Eleonora de Aquitânia. Pousando a rainha, pegou o bispo. Eu sabia, tinha de ser Becket, comentou, sorrindo para Clayton por cima do ombro. Pobre Henrique! Até num tabuleiro de xadrez, a imagem do arcebispo o persegue. Observou, recolocando a peça no devido lugar. Joga xadrez? Ele perguntou em tom de surpresa e dúvida. Parecia tão incrédulo que Whitney decidiu induzi-lo a jogar com ela. Não muito bem, respondeu, reprimindo a vontade de rir. Na verdade, jogava tão bem que seu tio Edward, cansado de ser derrotado, lamentara o dia em que a ensinara a jogar. Tão bem que ele a convidava colegas do consulado, exímios jogadores, para irem à sua casa tentar vencer a sobrinha. Você joga com frequência? Ela perguntou com falsa inocência. Clayton já puxara uma poltrona para perto da mesa. Jogo muito raramente, informou, aproximando outra poltrona. Ótimo, comentou Whitney, sentando-se. Significa que não será um jogo muito demorado. Planeja acabar comigo, senhorita? Com toda certeza. O jogo começou, e ela movimentou as primeiras peças, segura de si, achando que não teria dificuldade em derrotar Clayton, mas sem incorrer no erro de subestimar a habilidade dele. No início ele jogou audaciosamente, com rapidez e segurança, mas após 45 minutos começou a ter de pensar muito antes de fazer um movimento. Parece que vai cumprir a ameaça, observou, olhando-a com admiração no momento em que ela capturou uma de suas torres. Está sendo mais difícil do que pensei. Whitney concedeu, mas há pouco previ 3 de suas jogadas, e só isso poderia custar-lhe a vitória. Ora, peço desculpa então por desapontá-la. Ele disse zombeteiro. Você adorou me desapontar, não negue. Ela replicou rindo. Nesse momento, Martin levantou-se do sofá e explicou que precisava ir embora, pois estava sendo atormentado por um ataque de gota, e pediu a Clayton que levasse Whitney para casa quando o jogo terminasse. Dizendo isso, pegou Anne pela mão e levou-a consigo, marchando para a porta sem dar sinal algum de que sentisse dor. Whitney ergueu-se depressa. Podemos deixar o jogo para outro dia, sugeriu,
ocultando o desapontamento que sentia por não poder continuar jogando. Não, nem pensar, exclamou o pai, voltando da porta. Deu-lhe um beijo desajeitado na testa e empurrou-a de volta para a poltrona. Não há mal algum em vocês dois continuarem o jogo. Afinal, não vão ficar sozinhos. A casa está cheia de criados. Como já fora muito criticada anos atrás, Whitney não tinha a menor vontade de despertar a maledicência da vizinhança só pelo capricho de terminar um jogo de xadrez. Não, papai, eu não quero ficar. Como não podia levantar-se, porque o pai mantinha a mão em seu ombro segurando-a na poltrona, olhou suplicante para a tia, que deu de ombros num gesto de desamparo. Acredito que se lembrará de se comportar como um cavalheiro, Sr. Westland, disse por fim, olhando com ar sério para Clayton. Whitney será tratada com todo o respeito e afeto. Ele garantiu em tom de tolerante divertimento. Martin e Anne partiram e o jogo continuou, terminando empatado. Whitney, que nos primeiros instantes a sós com Clayton, sentindo-se pouco à vontade, esqueceu tudo. Quando a segunda partida começou, tudo o que ela desejava era jogar bem e derrotar o oponente. Com os cotovelos apoiados na mesa, o queixo aninhado em uma das mãos, observou Clayton erguer o cavalo. Lance imprudente, avisou. Ele dirigiu-lhe um sorriso malicioso e, ignorando o aviso, moveu o cavalo. Não está em posição de dar conselhos depois de sua última jogada, que foi muito ruim, senhorita. Não diga que não o avisei, ela disse, batendo com a unha num quadro vazio enquanto refletia sobre o movimento do cavalo dele. Inclinando-se para a frente, moveu a torre e voltou a pousar a mão no queixo. Sem perceber, sempre que se debruçava sobre o tabuleiro, oferecia a Clayton uma visão excitante da parte superior dos seios. E ele estava achando cada vez mais difícil concentrar-se no jogo. Whitney livrara-se dos sapatos e puxara as pernas para o assento da poltrona, ajeitando-se mais confortavelmente. Os luxuriantes cabelos cascateavam pelos ombros. Os olhos verdes brilhavam de malícia, e ela estava tão linda que ele parecia combater o impulso de afastá-la à mesa, puxá-la para seu colo e deixar as mãos deliciarem-se nas curvas generosas daquele corpo sensual. Whitney conseguia ser ao mesmo tempo uma mulher tentadora e uma menina inocente, um conjunto interessante de contrastes. No decorrer da noite, ela o tratara com frio desdém, raiva indisfarçada, rebeldia tempestuosa, mas agora exibia uma graciosa impertinência e uma ousadia que ele achava profundamente excitantes. Além de tudo, jogava xadrez com uma perícia assombrosa. Embalada pelo clima de descontraída afabilidade, Whitney ergueu os olhos para ele com um sorriso radiante. Está pensando no próximo movimento ou arrependendo-se do anterior? Clayton deu uma risadinha. Você é a mesma moça que afirmou que nunca chamaria um homem de meu senhor? Ora, só fiz isso para distraí-lo do jogo, para que esquecesse a estratégia que pretendia aplicar. Ela informou. E então? Ainda não respondeu a minha pergunta. Ele colocou o rei numa posição de ataque totalmente inesperada. Para ser franco, eu me perguntava por que estou jogando xadrez com uma mulher. Ele disse, todo mundo sabe que este é um jogo que exige lógica masculina. Ora, convencido, Whitney exclamou rindo, protegendo seu bispo do ataque do rei dele. Pois eu me pergunto por que eu desperdiço minha habilidade com um oponente tão fraco. 1 hora mais tarde, inclinada sobre o tabuleiro, observava o resultado de sua estratégia. Mais 3 lances,
talvez 4, e a vitória seria dela. Que perversidade a sua, me colocar numa situação tão difícil! Reclamou, sorrindo para si mesma, ao ver que ele executava o movimento que ela previra. Acha que me colocou numa armadilha? Ele perguntou. Então, enquanto Whitney decidia que peça mover e como, fez um gesto para o criado que se mantinha imóvel junto à porta desde a partida de Martin e Anne. Em resposta ao silencioso comando, o homem foi até uma mesa onde havia todos os utensílios para o preparo de um drink e verteu conhaque num dos copos de cristal. Olhou para o duque, obviamente esperando instruções quanto à bebida que serviria a Whitney. Clayton ergueu 2 dedos, indicando que ambos tomariam conhaque. O criado arrumou os copos numa bandeja de prata, que levou para uma mesinha ao lado da mesa de xadrez. Um gesto de seu senhor, curvou-se e retirou-se da sala, fechando a porta. Whitney parecia não perceber nada do que se passava à sua volta, pois ergueu os olhos surpresa quando Clayton lhe ofereceu um dos copos. Pela cor da bebida, notou que não se tratava de vinho, o que a levou a olhar com suspeita para o copo e então para Clayton. Olhando-a com ar de tranquilo divertimento, ele sorriu. No jantar, você argumentou tão ardorosamente contra as restrições impostas às mulheres pela sociedade que presumi que gostaria de tomar o mesmo que eu. Ele era, de fato, o homem mais provocante do mundo inteiro. Instigando-a daquele jeito, pensou Whitney, e sorriu. Determinada a prolongar a situação o mais que pudesse, aspirou o aroma pungente que emanava do copo. Era a bebida preferida do seu tio Edward. Conhaque, identificou, premiando Clayton com um amplo sorriso. Perfeito para acompanhar um charuto, não é? Com certeza. Ele concordou sério. Estendendo a mão para a mesinha ao lado, pegou uma caixa de metal esmaltado e ofereceu-a a Whitney, erguendo a tampa para exibir vários tipos de charutos. Foi um gesto tão exageradamente displicente que ela precisou se esforçar para manter-se impassível. Mordendo o lábio inferior para conter o riso, examinou os charutos. O que Clayton faria se ela pegasse um? Certamente o acenderia. Refletiu rindo intimamente. Posso sugerir que escolha o mais longo, à esquerda da caixa? Ele perguntou. Whitney reclinou-se na poltrona, quase explodindo de vontade de rir. Ou será que você prefere uma pitada de rapé? Ele indagou solícito, e ela não se conteve mais e riu. Sempre tenho um pouco à mão para convidados exigentes, como Whitney Stone. Ora, você é impossível, ela exclamou. Quando conseguiu parar de rir, ergueu o copo e, sob o olhar malicioso de Clayton, experimentou o conhaque desajeitadamente. O líquido traçou uma trilha de fogo da boca ao estômago, mas o segundo e o terceiro goles não foram tão terríveis assim. E após mais alguns, ela declarou que conhaque era uma daquelas coisas pelas quais tornava-se preciso adquirir o gosto. Não demorou muito para que começasse a sentir um calor estranho e gostoso lhe percorrer o corpo. E ela pôs o copo de lado, imaginando quais seriam os efeitos de alguns pequenos goles. Quem te ensinou a jogar xadrez? Clayton quis saber. Meu tio Edward, Whitney respondeu, pegando o rei e admirando mais uma vez a beleza daquela verdadeira obra de arte. Se não fosse absurdo, eu diria que essas peças são feitas realmente de ouro e prata. Se não fosse absurdo, eu diria que você quer escapar da minha inteligente armadilha, colocando seu rei num lugar mais seguro do tabuleiro. Ele replicou sorrindo, enquanto tirava o rei da mão de Whitney.
antes que ela percebesse que era de fato de ouro maciço. Escapar? Lugar mais seguro? Do que está falando? Meu rei não está correndo perigo. Clayton esboçou um sorriso de travessa maldade enquanto movia o bispo para uma posição de ataque. Cheque, avisou. Cheque? Whitney repetiu incrédula, fixando o olhar no tabuleiro. Estava mesmo em xeque, e fosse qual fosse o movimento que fizesse, uma peça adversária atacaria seu rei. Seria xeque-mate. Fitou Clayton, e ele deliciou-se com a admiração que viu no lindo rosto. Ora, seu patife ardiloso, traiçoeiro malvado! Ela insultou em tom suave e respeitoso. Captando o contraste entre a voz e as palavras ofensivas dela, Clayton atirou a cabeça para trás e gargalhou. Esses elogios aquecem meu coração, comentou ainda rindo. Você não tem coração? Reclamou Whitney, sorrindo. Se tivesse, não atrairia uma pobre mulher indefesa para um jogo em que é mestre? Foi você quem me atraiu. Ele a lembrou. E agora vamos acabar o jogo ou pretende parar, negando-me um momento de triunfo? Você venceu, ela declarou bem-humorada. Eu me rendo. Seguiu-se um breve silêncio. Era o que você esperava que fizesse, Clayton disse baixinho. Desabotoou a casaca azul escura, reclinou-se na poltrona e, virando a cabeça, ficou olhando para o fogo. Whitney observou-o disfarçadamente enquanto tomava mais um gole de conhaque. Sentado daquele jeito, ele parecia fazer parte de um quadro, cujo pintor poderia chamar-se cavalheiro em momento de descontração. No entanto, ela experimentava a sensação de que, sob aquela aparência tranquila, existia uma força vigorosa, cuidadosamente contida, mas à véspera pronta para manifestar-se. Sentia que, se cometesse um deslize, aquela força se ergueria, voltando-se contra ela. Que tolice, pensou. Preciso ir embora, disse após alguns momentos. Já deveria ter ido há muito tempo. Ele desviou o olhar do fogo, pousando-o no rosto dela. Não deixarei que se vá antes de ouvi-la rir outra vez. Whitney balançou a cabeça. Eu não ria tanto desde um concerto de que participei quando tinha 12 anos. Quando percebeu que ela não ia estender-se sobre o assunto, Clayton decidiu incentivá-la a continuar. Como parece relutante em me contar a história, acho que tenho o direito de exigir que conte, como prêmio pela minha vitória no xadrez. Primeiro você me atrai para o jogo, depois me derrota e ainda exige um prêmio? Whitney reprovou-o, sorrindo. Não tem misericórdia? Não, nem um pouco. Vamos, comece a contar. Tudo bem, ela concedeu, mas só porque não quero afagar ainda mais sua vaidade, implorando para que desista do prêmio. Aconteceu há muitos anos, no entanto, parece que foi ontem. O meu professor de música da vila decidiu que precisávamos apresentar um recital de primavera. As 15 meninas que estudavam com ele deveriam exibir os seus talentos, tocando ou cantando. A mais talentosa de nós era Elizabeth Ashton, de modo que o professor deu aos pais dela a honra de oferecer a casa para a apresentação. Eu nem queria ir, muito menos participar, mas o seu professor insistiu para que fosse, ou o recital seria um fracasso. Clayton conjecturou, interrompendo-a. Céus, não! Ele teria adorado se eu não tivesse ido. Costumava dizer que seus olhos ardiam e lacrimejavam sempre que ele me ouvia tocar as lições de piano, porque os sons que eu produzia eram tão agressivos aos ouvidos que o faziam chorar. Clayton sentiu uma raiva enorme e inexplicável do professor de música. Ele devia ser um idiota. Ele era, sim, de fato. Whitney concordou com um breve sorriso.
Se não fosse, perceberia que eu punha pimenta na caixa de rapé para visitas sempre que ele ia me dar aulas. Bem, no dia do recital, discuti com meu pai, dizendo que não queria e não precisava ir. Implorei, mas foi inútil. Acho que no final ele teria concordado comigo se eu não tivesse tido a malfadada inspiração de mandar-lhe um bilhete por Clarissa. O que você escreveu no bilhete? Perguntou Clayton, olhando-a por cima da borda do copo que levara aos lábios. Escrevi que estava acamada, com um ataque de cólera, mas que ele podia ir ao recital e pedir a todos os presentes que orassem por minha recuperação. Clayton começou a rir e Whitney olhou-o com ar severo. Ei, ainda não cheguei na parte engraçada, Sr. Westland. Ela esperou que ele parasse de rir e então prosseguiu. Papai gritou com a pobre criada, acusando-a de não ter me ensinado a respeitar a verdade. Clarissa enfiou-me meu melhor vestido, que estava curto demais porque eu crescera, e como eu havia dito que não participaria do recital, ela não havia baixado a barra. Em seguida, meu pai praticamente jogou-me na carruagem. Fez uma pausa sorrindo. Claro, eu não havia decorado minha peça musical, o que não era de admirar, porque detestava tocar piano, e pedi a papai para me deixar ir buscar a partitura. Mas ele estava zangado demais para me dar ouvidos e continuou. A vizinhança toda estava reunida no salão de música dos Ashton. Elizabeth tocou como um anjo, e a apresentação de Margaret foi considerada muito boa. Eu seria a última. Whitney calou-se pensativa. Por um momento, viu-se novamente sentada na terceira fileira do salão, logo atrás de Paul, que mantivera os olhos fixos no lindo perfil de Elizabeth e que fora o primeiro a se levantar para aplaudir quando ela acabara de tocar a peça. Whitney ficara puxando o vestido cor-de-rosa para baixo, amaldiçoando seu corpo desajeitado que parecia só ter braços, pernas, joelhos e cotovelos salientes. Você foi a última a tocar, Clayton disse, tirando-a das dolorosas recordações. E mesmo sem a partitura, tocou tão bem que todos aplaudiram e pediram bis. A reação da plateia foi muito mais silenciosa. Ela corrigiu com voz alegre. Apesar da maneira leve como Whitney contou a história, Clayton achou-a mais triste do que engraçada. Ele teria estrangulado com alegria todos aqueles idiotas que a haviam deixado constrangida, desde o professor de música até o pai dela. Uma estranha ternura brotou-lhe no íntimo, despertando o desejo de proteger Whitney. Ele levou o copo aos lábios, surpreso e perturbado pelas próprias emoções. Receando que ele sentisse pena dela, Whitney sorriu, fazendo um gesto displicente com a mão. Só contei isso para criar o cenário da história, informou. O fato hilariante aconteceu depois, quando todos estavam lanchando, sentados ao redor de uma longa mesa armada no jardim, dariam um prêmio à menina que fosse considerada a melhor musicista do recital. E todos sabiam que Elizabeth seria escolhida. Infelizmente, o prêmio desapareceu e começaram a dizer que alguém o escondera na árvore mais alta. Clayton observou-a com divertida curiosidade. Você escondeu o prêmio na árvore? Perguntou, e Whitney corou. Não, mas fui eu que espalhei o boato de que alguém havia feito isso. Estavam todos comendo quando, de repente, Elizabeth despencou da árvore, caindo como uma pedra em cima da mesa. Ela parecia um enfeite, cheia de babados brancos e cor-de-rosa, no meio de pratos e sanduíches e pudins. Eu achei tão engraçado que ri muito. Sorrindo ao recordar da cena, Whitney também lembrou-se do olhar feroz que Paul lhe lançara enquanto corria em socorro de Elizabeth. Então, ao vê-la rir, os adultos presumiram que fora você que escondera o prêmio na árvore.
Ah, não! Estavam todos muito ocupados, tirando Elizabeth de cima da comida, para perceberem que eu me matava de tanto rir. Mas Peter percebeu e me culpou pelo acontecido, inclusive porque eu subia numa árvore muito mais depressa do que qualquer menino, até mesmo ele que era endiabrado. Ameaçou socar minhas orelhas diante de todos, mas Margaret disse que o que eu merecia era levar uma surra do meu pai. E o que foi que aconteceu? Nada, respondeu Whitney, e seu riso fez Clayton pensar em sinetas de prata tocadas pelo vento. Peter estava furioso demais para esperar até que meu pai me castigasse. Fechou o punho e avançou para mim. Me abaixei no último instante e o soco atingiu Margaret. Ai, Deus, nunca vou esquecer a expressão de Peter quando ele viu Margaret cair e rolar na grama. Ela ficou com o olho mais roxo que eu já vi na vida. Os olhares sorridentes dos dois cruzaram-se por cima da mesa do xadrez, e o silêncio leve só foi quebrado pelo crepitar do fogo na lareira. Clayton pousou o copo e Whitney sentiu-se apreensiva quando o viu levantar-se. Lançando um olhar para a porta, perto da qual um criado estivera parado, notou que o homem desaparecera. Preciso ir imediatamente, disse, erguendo-se. Já está muito tarde. Clayton aproximou-se dela. Muito obrigada pela noite mais adorável de toda a minha vida, disse com voz aveludada. Whitney viu o brilho diferente nos olhos dele e sentiu o coração disparar alarmado. Por favor, não fique tão perto assim, pediu num murmúrio. Me sinto como um coelho prestes a ser abocanhado por uma raposa. Não poderei beijá-la se ficar no outro lado da sala, minha pequena. Ele observou num tom sedutor. Não me chame de minha pequena e não me beije. Mal acabei de perdoá-lo pelo que me fez na beira do riacho. Acho que vai ter de me perdoar outra vez, então. Ah, não conte com isso. Ela avisou enquanto ele a puxava para seus braços. Eu nunca o perdoarei novamente. Uma possibilidade aterrorizante, mas eu vou correr o risco. Ele murmurou com voz enrouquecida, apossando-se dos lábios dela. Whitney experimentou uma espécie de choque ao sentir o contato da boca firme enquanto Clayton deslizava as mãos por suas costas, comprimindo-a contra seu corpo forte. Ele a beijou com exigência, de modo insistente, e quando ela entreabriu os lábios trêmulos, vencida, introduziu a língua ousadamente, intensificando o abraço, como se fosse esmagar o delicado corpo da moça contra o seu. Sentindo as investidas ritmadas da língua dele em sua boca, Whitney sentiu-se envolver por um torvelínio de sensações. Seu corpo vibrava, estranhamente vivo, despertado pelo beijo, pelas carícias das mãos fortes, pelo contato das coxas unidas. Ela se entregou às exigências da excitação que a tomava, e a mente perdeu a lucidez. Quanto mais os beijos se tornavam ardentes, mais ela sentia como se estivesse se desintegrando. Era como se fosse duas pessoas, uma quente e receptiva, outra fria e paralisada de medo. Quando Clayton finalmente ergueu a cabeça, ela pousou a testa em seu peito, espalmando as mãos na brancura da camisa engomada. Ficou parada numa espécie de desorientação, furiosa consigo mesma. Posso implorar que me perdoe, pequena? Ele brincou, erguendo o queixo dela com um dedo. Ou devo esperar mais um pouco? Whitney fixou os olhos verdes nos dele. Acho que deve esperar, respondeu com um sorrisinho contrafeito. Beijando-a na testa, Clayton afastou-se saindo da sala. Voltou, pouco depois, trazendo a capa de cetim que colocou ao redor dos ombros dela. Está com frio? Perguntou, sentindo-a estremecer sob o toque de suas mãos. Abraçou-a por trás
e Whitney não conseguiu emitir um único som, tal o aperto que sentia na garganta. Estava envergonhada, confusa, furiosa, detestando a si mesma. Será que te deixei sem fala? Ele provocou, falando com a boca encostada nos cabelos dela. Por favor, me solte, Whitney pediu num murmúrio estrangulado. Clayton não tentou mais conversar até que pararam diante da casa de Martin e Whitney abriu a porta da carruagem para sair. Quero conversar com você, ele disse em tom impaciente, segurando-a pelo braço. Há certas coisas entre nós que precisam ser esclarecidas. Agora não, ela respondeu. Outro dia, talvez. Whitney ficou acordada até o alvorecer, tentando decifrar as turbulentas e esgotantes emoções que Clayton tinha o poder de despertar em seu íntimo. Precisava entender por que ela se esquecia de todos os planos e sonhos a respeito de Paul e até perdia o senso de decência e honra quando ele a tomava nos braços e a beijava. Mas dali para frente, evitaria escrupulosamente ficar sozinha com ele. Todos os encontros dos dois seriam breves e impessoais, e em público. Seu erro, que nunca mais se repetiria, fora apreciar tanto a companhia dele naquela noite, deixar-se desarmar por seu encanto, considerá-lo um amigo. Amigo, pensou com amargura, rolando de costas e fixando o olhar do dossel da cama. Uma jiboia ofereceria a amizade mais confiável. Aquele libertino seria capaz de tentar seduzir uma santa dentro de uma igreja. Com certeza era daqueles que fariam qualquer coisa pelo prazer de uma nova conquista. Quanto mais era obrigado a esforçar-se, quanto mais a presa lhe fugia, mais ele parecia gostar. E agora Whitney sabia, sem a menor dúvida, que a presa do momento era ela. Clayton queria seduzi-la, desonrá-la, e nada o faria parar de tentar. Pelo bem dela e pelo bem de Paul, quanto antes o noivado dos dois fosse anunciado, melhor, porque nem mesmo Clayton Westland ousaria perseguir uma mulher prometida a outro homem, principalmente um homem que todos sabia era um exímio atirador. Capítulo 14. Whitney alisou os cabelos para trás, atando-os com uma fita de veludo verde, e deu uma última olhada no vestido de lã da mesma cor, com babados brancos no decote, rente ao pescoço e nos punhos. A noite tumultuada deixara-a com olheiras, mas, a não ser por isso, ela estava com a costumeira aparência de menina. Afastando-se do espelho, refletiu que não era uma menina, mas uma mulher que planejava enganar um homem para forçá-lo a declarar o seu amor naquele mesmo dia. Revisando mentalmente sua estratégia, desceu para a sala de visitas, onde Paul a esperava. Ela o faria acreditar que voltaria para Paris com tia Anne quando tio Edward fosse buscá-la. E se isso não obrigasse Paul a pedi-la em casamento, nada mais obrigaria. Na porta da sala hesitou. Paul estava tão lindo que ela sentiu-se fortemente tentada a esquecer o decoro e propor audaciosamente que se casassem. Mas conteve-se. O dia está lindo, comentou, entrando no aposento. Vamos passear no jardim? No instante em que chegaram ao abrigo da bem aparada cerca viva dos canteiros, onde floresciam as últimas rosas, Paul tomou-a nos braços e a beijou. Estou tentando me redimir da negligência com que a tratei ao longo dos anos. Ele disse depois, em tom brincalhão. Era exatamente o tipo de abertura que Whitney necessitava. Ela recuou, olhando-o com um sorriso. Então, melhor apressar-se, porque foram muitos anos e você terá apenas algumas semanas para se redimir. Como assim, apenas algumas semanas? Eu vou voltar para a França com meus tios, Whitney explicou.
quase suspirando de alívio quando viu a expressão alarmada no rosto dele. Para a França? Paul exclamou. Mas pensei que você tivesse vindo para ficar. Eu tenho um lar em Paris também. Ela comentou. Talvez a casa dos meus tios seja mais meu lar do que a casa do meu pai. Sentiu culpa ao notar como Paul ficara perturbado, mas refletiu que ele devia saber que bastaria pedi-la em casamento para evitar a separação. Mas o seu pai mora aqui? Ele argumentou. Eu moro aqui. Isso não significa nada para você? É claro que significa. Ela afirmou, virando-lhe as costas e fingindo que admirava uma rosa vermelha. Paul podia simplesmente dizer: case-se comigo. Por que não dizia? Não pode ir embora. Ele declarou em tom rouco. Acho que estou apaixonado por você. O coração de Whitney quase parou. Então começou a bater com violência. Ela ansiava por atirar-se nos braços de Paul, mas era cedo demais. A declaração foi morna, indecisa. Recomeçando a andar, ela o olhou por cima do ombro com ar coquete. Espero que me escreva quando tiver certeza, disse. Ah, não, não fuja. Paul riu e pegou-a pelo braço, puxando-a de volta. Agora me diga, senhorita Stone, se me ama ou não. Whitney sufocou o desejo de lhe dizer que o amava e amaria por toda a eternidade. Eu acho que sim, respondeu, sorrindo. Mas Paul, em vez de dar continuidade ao assunto como ela esperava, soltou-a e seu rosto adquiriu uma expressão distante e fechada. Tenho uma porção de coisas para fazer ainda hoje, ele informou friamente. Surpresa e desesperada, Whitney percebeu que aquilo era uma despedida e teve a horrível, humilhante impressão de que Paul descobrira que ela mentira para manipulá-lo, para tentar forçá-lo a tomar uma decisão. Voltaram para a frente da casa, onde a elegante carruagem dele estava à espera. Paul ergueu a mão de Whitney e levou-a aos lábios, depositando um beijo formal na ponta dos dedos. Então, começou a afastar-se. Deu 2 passos e virou-se para encará-la. Quantos rivais eu tenho além de Westland? Perguntou. Quantos você gostaria de ter? Ela perguntou com um sorriso maroto. Paul estreitou os olhos, abrindo a boca como se fosse responder. Mas, obviamente, mudou de ideia, porque virou-se e foi embora. O sorriso de Whitney desapareceu. Sentindo-se totalmente infeliz, observou Paul descer os degraus, as batidas pesadas do coração marcando cada passada larga que ele dava. Ela o forçara a revelar suas intenções e descobrira quais eram. Ele pretendia namorá-la um pouco, nada mais. Não a quisera anos atrás, não a queria agora. Parando ao lado da carruagem, Paul tirou as rédeas da mão do cavalariço, mas continuou no mesmo lugar, imóvel, de costas para Whitney, parecia perdido em reflexões. Em angustiado silêncio, com medo de ter esperança, mas incapaz de não tê-la, ela o viu virar-se e olhá-la. Então entregar as rédeas ao rapaz e começar a subir a escadaria. Suas pernas tremiam tanto que ameaçavam não sustentá-la. Senhorita Stone, acabei de descobrir que só tenho 2 opções no que se refere a nós dois. Paul disse com um tom brincalhão quando a alcançou. Ou me livro do tormento que me aflige, afastando-me definitivamente, ou prolongo, me casando com você. Olhando para os maliciosos olhos azuis, Whitney percebeu que ele já fizera a sua escolha. Tentou sorrir, mas não conseguiu, tal sua emoção. Você sabe que jamais se perdoaria se escolhesse o caminho dos covardes, disse com lágrima na voz. Paul começou a rir e abriu os braços. Whitney atirou-se neles, rindo e chorando. Encostou o rosto no peito largo,
ouvindo as batidas fortes e ritmadas do coração, deliciando-se no abrigo dos braços que a seguravam possessivamente. Sentia-se protegida contra tudo e grata porque Paul acabara de lhe dar o seu amor, o mais precioso dos presentes. Tão grata que seria capaz de ajoelhar-se para agradecer. Paul a amava, queria casar-se com ela, e isso era uma prova real de que ela se modificara completamente nos anos em que vivera na França. Não era apenas uma jovem bem vestida, uma imitação de mulher refinada, como temia. Era uma verdadeira dama, merecia o amor de Paul. As pessoas da vila não zombariam mais dela, criticando-a pelo modo como o perseguira. Ao contrário, diriam que Paul sempre gostara de Whitney Stone, que simplesmente estivera à espera de que ela se tornasse adulta. O pai e todas as outras pessoas, cuja aprovação fora tão importante para ela, agora a aceitariam e lhe dariam o afeto tão desejado. Vamos procurar o seu pai, Paul sugeriu. Whitney, imersa em sua felicidade, encarou-o confusa. Por quê? Porque desejo acabar logo com todas as formalidades e não posso pedir à sua tia que me conceda a sua mão, embora eu preferisse falar com ela se isso fosse possível. Saville, onde está o meu pai? Whitney perguntou ao mordomo assim que entraram em casa. A caminho de Londres, senhorita. O homem informou. Partiu há meia hora. Londres? Mas ele não iria amanhã? Por que decidiu ir hoje? Quando vai voltar? O mordomo, que sempre sabia de tudo, admitiu não ter resposta para aquelas perguntas. Whitney observou-o afastar-se pelo corredor, as abas da casaca agitando-se comicamente. Mas daquela vez não achou graça, pois a decepção obscurecera sua alegria. Paul tinha o semblante de um homem que não sabia se estava desapontado ou imensamente aliviado por ter escapado de uma tarefa desagradável. Quando acha que ele vai voltar? Perguntou. Deve ficar em Londres uns 5 dias, como sempre acontece quando ele viaja para lá, respondeu Whitney desanimada. Espero que volte a tempo para a festa surpresa que ofereceremos para comemorar o aniversário dele no sábado. Já expedimos os convites para os parentes e amigos que moram longe daqui. A menos que meu pai chegue algumas horas antes da festa, você só poderá falar com ele no dia seguinte. Ah, não será possível, Paul declarou pensativo. Estou querendo comprar 2 cavalos maravilhosos que você vai adorar. É para chegar em tempo do leilão. Terei que partir no sábado. E quanto tempo ficará fora? Indagou Whitney, disfarçando o desapontamento que sentia. 9 ou 10 dias, no máximo. É uma eternidade? Ela se lamentou. Paul tomou-a nos braços. Para provar a seriedade das minhas intenções, partirei o mais tarde possível no sábado, de modo a poder falar com seu pai se ele chegar. Faltam apenas 5 dias, consolou-a. E eu vou participar da festa. Quer dizer, isso se eu for convidado. Whitney sorriu. É claro que será convidado. Se por acaso eu não puder falar com o seu pai no sábado, você pode lhe dizer depois da festa que pedirei sua mão quando voltar. Ainda pareço um homem que deseja escapar dos laços do matrimônio? Paul gracejou sorrindo. Depois que ele se foi, Whitney pensou em contar a tia o que acontecera, mas decidiu ficar quieta. Queria guardar sua alegria só para si por mais algum tempo, e um pouco supersticiosa, achava que não seria bom falar do compromisso antes de Paul fazer o pedido. Além disso, esperava que o pai voltasse cedo no sábado. Paul falaria com ele e anunciariam o noivado durante a festa. Sentindo-se muito mais animada, Whitney foi reunir-se a Anne para o almoço. Como de costume, Clayton lia a correspondência enquanto almoçava. Além dos convites e documentos usuais,
recebera cartas, inclusive uma da mãe e outra do irmão. Sorrindo, pensou na surpresa que a mãe teria quando ele contasse que finalmente ia casar-se e dar-lhe os netos que ela tanto desejava. Com uma risada, decidiu que teria meia dúzia de filhos, todos com os olhos verdes de Whitney. Ainda sorria quando assinou a conta enviada pelo joalheiro de Londres de quem comprara a esmeralda que Whitney usara na festa para comemorar sua volta para casa. Então, começou a ler a longa carta enviada por seu secretário, na qual o homem pedia instruções sobre como proceder em relação a diversos assuntos, desde a concessão de uma pensão a uma antiga família de criados, até a venda de um grande lote de ações de uma empresa de navegação. Abaixo de cada pergunta, escreveu instruções precisas e detalhadas. Em dado momento, o mordomo apareceu na porta e pigarreou discretamente. "O Sr. Stone deseja vê-lo, senhor", informou quando Clayton olhou-o. Disse que o senhor estava almoçando, mas ele insistiu, explicando que se trata de assunto urgente. "Muito bem, mande-o entrar." O duque concedeu com um suspiro de irritação. Com Whitney tinha toda a paciência do mundo, mas nenhuma com o futuro sogro. Na verdade, apenas o tolerava. "Eu preciso falar com você antes de ir a Londres", disse Martin ao entrar na sala. Aproximou-se da mesa e ocupou uma cadeira na frente de Clayton. "Estamos com um problema enorme nas mãos, e os acontecimentos ficarão ainda piores se não tomarmos uma providência imediatamente." Com um gesto, o duque dispensou o criado que estivera lhe servindo o almoço e esperou que ele saísse e fechasse a porta. Então, dirigiu um olhar impassível para o indesejado visitante. "O que está dizendo, Martin?" Surgiu uma complicação. Paul Sevarin. Ele estava com Whitney quando saí. "Já conversamos sobre isso. Não estou preocupado com Sevarin", Clayton disse impaciente. "Pois eu acho bom se preocupar", Martin avisou, parecendo ao mesmo tempo aflito e furioso. Quando tinha 15 anos, Whitney enfiou na cabeça que ia tirar Paul Sevarin da menina dos Ashton. E agora, 5 anos depois, continua com a mesma ideia e vai conseguir. Ouça o que estou dizendo. Aquele pobre coitado vai acabar pedindo ela em casamento. Sabe Deus por quê? Pois ela o deixará louco, como deixa a mim. Supondo que tenha razão, só posso aplaudir o bom gosto do pobre coitado, declarou Clayton em tom divertido. No entanto, já lhe disse mais de uma vez que posso lidar com Whitney e... Não, você não pode, exclamou Martin. Você pensa que sim, mas não a conhece tão bem quanto eu. Que diabos, ela é teimosa, sempre foi, só faz o que quer. Quando toma uma decisão, como essa de fazer Paul Sevarin pedi-la em casamento, não sossega, até conseguir. Tirando um lenço do bolso, usou-o para enxugar o suor de nervosismo que lhe brotara na testa. Pode ser que depois de obrigar Paul a fazer o pedido, ela se dê por satisfeita e o dispense, esquecendo toda a história. Prosseguiu, então fez uma pausa antes de acrescentar em tom sombrio. Por outro lado, se decidir casar-se mesmo com ele, você, para tê-la como esposa, terá de arrastá-la até o altar, com a pequena leoa esperneando e lutando por todo o caminho. Você entende o que quero dizer? Clayton fitou-o, nada abalado. Entendo perfeitamente. Ótimo! Então o único jeito de evitar que Sevarin faça o pedido é contar a ele que Whitney é sua noiva desde julho. Conte a ela também, conte a todo mundo. Anuncie o noivado imediatamente. Não? Por que não? Martin repetiu, atônito. O que pretende fazer então? O que sugere que eu faça? Eu já disse. Ordene a Whitney que se esqueça dos planos a respeito de Paul Sevarin e que se prepare para se casar com você. Não foi fácil para Clayton conter o riso. Martin, alguma vez você ordenou a sua filha que fizesse algo que ela não queria fazer?
É claro que sim, eu sou o pai dela. E Whitney reconheceu a sua autoridade? Ela fez o que você ordenou? Perguntou Clayton com um leve sorriso. A última vez que dei uma ordem à minha filha, ela estava com 14 anos. Mandei-a comportar-se como Elizabeth Ashton. E durante 2 meses, Whitney não parou de fazer reverências. Quase me levou à loucura. Curvava-se diante de todos, do mordomo, do cozinheiro, até dos cavalos. Sempre que eu olhava para ela, a menina parava o que estava fazendo para me fazer reverências. No restante do tempo ficava pestanejando. E quando eu a repreendia, ela dizia que estava se comportando como Elizabeth. Whitney vai me obedecer, declarou o Duque num tom que não admitia discussão. Direi a ela que estamos noivos no momento certo. Eu farei isso, e ninguém mais. Fui claro, Martin? Sim, bastante. Ótimo, disse Clayton, apanhando um envelope e abrindo-o. Mais alguma coisa? Sim, murmurou Martin, passando um dedo entre o pescoço e o colarinho, apertado pela gravata de laço. Tem uma coisinha. Fale então, homem, concedeu Clayton, sem erguer os olhos da carta que lia. Lady Anne Gilbert. Ela tem a impressão ridícula que Whitney detesta você. Gostaria que a convencesse de que será capaz de superar esse problema. E por quê? Porque meus criados me disseram que ela está mandando cartas ao marido, endereçando a todas as embaixadas da Europa. Deduzo que esteja pedindo a Edward que venha para cá o mais rápido possível. Clayton olhou-o com tanto desagrado que Martin recuou na cadeira. Está me dizendo que a sua cunhada se opõe ao casamento? Deus, não. Anne é uma mulher sensata, mas muito mole no que diz respeito a Whitney. Quando você lhe contou o que havíamos feito, depois de recuperar-se do choque, ela admitiu que não podíamos desejar coisa melhor, que você é o melhor partido de toda a Europa e que entre as famílias nobres da Inglaterra não existe uma mais aristocrática e importante do que a sua. Fico contente em saber que Lady Anne é de fato sensata, comentou Clayton um tanto abrandado, mas não tão sensata como deveria. Martin se contradisse. Ela ficou revoltada pelo fato de termos tratado de tudo sem consultar Whitney. Me acusou de ser um pai frio e sem coração, totalmente insensível. Notando nos olhos de Clayton que ele concordava com a acusação de Anne, acrescentou: e chamou você de déspota arrogante. Disse que sua reputação não a agrada, que você se aproveita da sua beleza física para conquistar as mulheres. Resumindo, Anne acha que Whitney é boa demais, tanto para você como para mim. É surpreendente que ela não tenha amolecido, mesmo sabendo que presenteei você com a quantia de 100.000 libras. Replicou Clayton cinicamente. Anne chamou esse presente de suborno. Martin contou. E então encolheu-se sob o olhar gélido que o Duque lhe dirigiu. Minha cunhada gostaria de ter certeza de que Whitney não será forçada a se casar antes de ter tempo de sentir afeto por você. Acho que se ela não ouvir isso da sua boca, induzirá o marido a usar de sua influência para impedir o casamento. Edward frequenta os mais altos círculos e suas opiniões são acatadas pelas pessoas de alto poder deste país. De súbito, o rosto do Duque desanuviou-se e ele pareceu genuinamente divertido. Se Lord Gilbert quiser manter sua influência nesses círculos, não fará de mim um adversário. Sem falsa modéstia, Martin, eu sou uma dessas pessoas do alto poder. Pouco depois, quando o futuro sogro foi embora, Clayton levantou-se e foi até uma das janelas. Olhando para fora, ficou observando os operários que construíam um pequeno pavilhão rústico na extremidade mais distante do gramado, perto do bosque. Se Martin o tivesse procurado antes, pressionando-o para apressar o casamento, talvez ele pensasse a respeito. Até a noite anterior,
Whitney não fora mais do que uma propriedade que ele comprara. Preciosa, certamente, mas nada mais do que isso. Na noite do baile, na casa dos Armand, ele pensara em transformá-la em sua amante lá mesmo, mas deflorar uma virgem ingênua contrariava seu código de honra no que dizia respeito a mulheres. Além disso, era seu dever casar-se e providenciar um herdeiro para o nome da família, uma responsabilidade que lhe fora passada no dia em que ele se tornara maior de idade. Então, olhando para aquele rostinho jovem e lindo no jardim dos Armand, encontrara a solução para o seu problema duplo: cumprir seu dever e matar seu desejo. Decidira-se casar com Whitney Stone. Dali por diante, ela fora o mero objeto de seus pensamentos lascivos, a mulher que o satisfaria sexualmente e lhe daria filhos. Mas na noite anterior, ela despertara em seu íntimo uma enorme ternura e um instinto protetor que ele não sabia que existiam. Ouvira a história que Whitney contara, em sua opinião mais triste do que engraçada. A história de uma menina sem mãe, forçada a tocar num recital idiota, diante de um bando de pessoas insensíveis e pela primeira vez percebera a dor, a frustração e as humilhações que ela experimentara na infância. Clayton não gostava da maioria de seus vizinhos, considerava-os pessoas mesquinhas, de mentalidade estreita, provincianos maledicentes que, no momento em que haviam recebido a notícia que Whitney voltaria da França, haviam se regalado, comentado maldosamente suas travessuras de menina e sua paixão juvenil por Paul Sévarine. Se a única maneira de Whitney restaurar seu orgulho ferido era mostrar a todos eles que podia conquistar Sévarine, então Clayton lhe permitiria fazer isso. Ele lhe concederia mais alguns dias, deixando-a mostrar àqueles aldeões que conseguira cativar o homem que tanto fugira dela. Não faria mal algum esperar um pouco mais, desde que Paul Sévarine não estragasse tudo, encontrando coragem suficiente para pedir a mão da moça em casamento. Clayton não era tolerante o bastante para permitir que sua futura mulher se comprometesse com outro. Não, isso ele não iria tolerar. Tomando uma decisão, voltou para a mesa e sentou-se. Martin ia ausentar-se por 5 dias e ele não teria nenhuma desculpa para ir à casa dos Stone. Um tempo longo demais. Era necessário encontrar uma maneira de fazê-la concordar em recebê-lo. Com um sorriso satisfeito, lembrou-se que ela o desafiara para uma corrida de cavalos, afirmando que montaria cruzamento perigoso. Pegou uma folha de papel, pensando em qual seria o modo correto de expressar-se. O bilhete teria de ser um tom de desafio, pois, se fosse um convite, ela poderia recusá-lo. Então, escreveu sorrindo: Prezada senhorita Stone, lembro-me de que demonstrou o desejo de testar sua habilidade de amazona montando um garanhão. Na manhã de quarta-feira, estarei disponível para uma corrida no local em que a senhorita escolher. No entanto, se estiver arrependida de haver me desafiado, tenha certeza de que não atribuirei seu recuo à covardia, mas à prudência, ao justo receio de descobrir que não pode controlar cruzamento perigoso. Todo seu, Clayton Westland. Sentindo-se vitorioso, mandou um criado entregar a mensagem e esperar pela resposta. O homem retornou meia hora depois com um bilhete de Whitney. A caligrafia era bonita, arredondada, totalmente diferente dos garranchos típicos de tantas mulheres bem-nascidas, mas com pouca instrução. Não havia saudação. Concordo com uma corrida na quarta-feira. Eu o encontrarei às 10 horas da manhã no limite da propriedade do Sr. Sévarine, perto do bosque. Só isso. Ela nem assinara, mas foi o suficiente para fazer Clayton sorrir. Ele se levantou e espreguiçou-se, decidido a sair para cavalgar.
Continua. Se essa história está prendendo você, imagina o que vem a seguir. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Um beijo e até a próxima.